Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Liga das Médicas Investidoras. Essa liga é a nossa reunião, uma reunião privada aqui, só a gente, para que eu possa trazer cada vez mais assuntos que tragam para as colegas médicas um aprendizado, em que elas vão aprender a cuidar do dinheiro para que tenham mais qualidade de vida, para que tenham mais tempo livre, para cuidarem de si, para cuidarem das pessoas que amam, para estarem ao lado das pessoas que amam. Então, quando eu falo de construção de patrimônio, de fazer o dinheiro trabalhando por você, é exatamente para que você tenha resultados melhores, assim como eu tive, assim como inúmeras colegas médicas que hoje são médicas investidoras também tiveram. Então, quando eu falo de ser médica investidora, não é só sobre dinheiro, não é só sobre números, e sim sobre uma riqueza por essência, sobre você realmente ter tempo para poder viver bem a sua vida e que a vida não seja só trabalho, boleto e estresse, né? Que a gente sabe que os grandes desafios da nossa vida é você conseguir o equilíbrio. E para que a gente tenha esse equilíbrio, não podemos deixar o cuidado com o nosso dinheiro de lado. E eu sei o desafio que é, no meio da nossa vida corrida, você parar para olhar para o dinheiro. Mas que interessante, eu estou lendo atualmente Eclesiastes. E aí tem uma passagem bíblica em Eclesiastes que fala assim, que ela fala assim, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Isso na nova tradução da linguagem de hoje. E por que eu trouxe esse versículo para cá? Porque o que acontece é que muitas vezes o seu machado, ele está sem corte. Você está só trabalhando, e você não sabe cuidar bem do seu dinheiro. Então, você vai trabalhar muito mais, porque o seu dinheiro escorre pelas suas mãos. Então, é mais inteligente você parar, planejar, antes de agir. Porque isso quando ele fala assim, é mais inteligente, dentro das outras versões de Eclesiastes, ele fala sobre sabedoria. Então, assim, tem algumas outras versões que falam assim, que você precisa de sabedoria, né? Tem a NVI, que ela fala assim, é sábio, o proveito da sabedoria, ela vai te trazer êxito. Então, tenha proveito da sabedoria. É inteligente você parar e planejar antes de agir. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a maior dificuldade das médicas é a falta de tempo. Então, quando você não para planejar antes de agir, você diz que não tem tempo para parar e planejar antes de agir. Você fala, mas eu tenho tempo para isso, mas eu não tenho tempo para isso. E o que acontece? O seu machado está sem corte, você vai ter que fazer muito mais força, trabalhar muito mais, porque você não tem planejamento, tá? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o cuidado que a médica tem com o dinheiro. Porque se ela não tem cuidado, se ela não planeja antes de agir, se ela não para de dizer que não tem tempo para isso, a consequência é ter menos tempo. E eu falo isso para as médicas, eu falo assim, gente, acorda, quanto mais você diz que não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, menos tempo você vai ter. É uma coisa assim que, racionalmente olhando, é muito lógico. Mas colocar isso dentro da cabeça das colegas parece que é desafiador, tá? Então, assim, eu não tenho tempo. Então, para. Você quer ter mais tempo? Então, para planejar antes de agir. E financeiramente, se você não parar para planejar antes de agir, você vai ter cada vez menos tempo, tá? Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi, e como o tema da nossa Liga das Médicas Investidoras hoje é tudo que eu queria ter aprendido sobre dinheiro no meu primeiro ano de formada,
E eu sei que aqui tem muitas colegas que não tem mais, não é mais recém-formada, né? Mas por que que eu trouxe esse tema? Porque eu tenho 12 anos de formada. E eu sei que cada uma aqui gostaria de aprender coisas novas, como se você estivesse começando agora, né? Suzana, eu quero aprender como se eu estivesse começando agora. Então, se você quer aprender a partir de agora, imagina como se você estivesse começando a partir de agora, tá? E eu tenho certeza que o que eu vou trazer para vocês vai trazer um grande crescimento. Então, se eu pudesse sentar com aquela Suzana, recém-formada, que tinha 27 anos em 2013. Em junho de 2013, o que eu teria ali conversado com ela, né? No auge da sua ansiedade, no auge das suas altas expectativas, o que eu teria conversado com ela? Né? Eu teria uma conversa muito séria. Essa conversa é a conversa que eu quero ter com vocês hoje, porque eu tenho certeza que é uma conversa de muito amadurecimento, depois de muito tempo, depois de 10 anos como investidora e depois de 5 anos como mentora das médicas investidoras. E eu quero perguntar uma coisa para vocês, quem puder responder, eu sei que tem colega que está dirigindo, mas quanto tempo de formado vocês têm? Só por curiosidade. Quem está aqui comigo na liga, ao vivo, pode comentar, né? A Marília já comentou, a Marília falou que, né, ela concorda com o que eu falei sobre Eclesiastes, e a palavra tem poder, e é isso mesmo, Marília. A Marília diz que tem 6 anos de formada. Então, tá aí, né? Para mim, recém-formada, tá, gente? Recém-formada é antes dos 4 anos, até 4 anos eu ainda considero como uma recém-formada. A Sais, está falando, formo daqui a 2 dias. Ai, meu Deus, pois então, Sais, é com você que eu deveria sentar e conversar, né? Eu não sei escrever. Eu tenho 5 anos de formada, mas eu sou dentista, a formada há mais de 20 anos. Ótimo. Ou seja, é uma quase recém-formada médica, mas já lida com dinheiro, com renda, né? Há muito tempo, porque já tem outra formação. Então, gente, olha só aí, né? A colega vai formar daqui 2 dias. Parabéns, primeiramente, né? É um grande marco na nossa vida. E com certeza você vai ter a doce ilusão da riqueza. Né? Eu tive a doce ilusão da riqueza e muitas colegas tiveram. E essa é a doce ilusão assim, poxa, agora, né? Agora vai ter entrada de dinheiro na minha vida como antes não tinha, né? Agora eu vou poder ter algumas coisas que antes eu não conseguia ter, mesmo que você não seja extremamente consumista ou desorganizada, né? Você já tem um ponto diferente, você está aqui. Então, você está numa fase diferente. Então, o perigo agora é o perigo que aconteceu comigo, tá? Eu comecei a ganhar 8 vezes mais. Eu ganhava um valor de mesada dos meus pais, passei a ganhar 8 vezes mais. Então, imagina, se você começasse a ganhar 8 vezes mais a partir de agora, qual seria o seu sentimento? Nossa, se eu ganhasse 8 vezes mais que eu ganho agora, qual seria o seu sentimento? O meu sentimento era, eu não sei nem gastar esse dinheiro. Eu não sei nem gastar. A sensação que está rica. Era exatamente essa a minha sensação quando eu me formei. Por isso que eu falo que é a doce ilusão da riqueza. Porque, gente, se eu ganhasse 8 vezes mais, meu Deus do céu, estava rica. Eu não precisava mais nem fazer conta. Então, foi exatamente o que eu pensei. Sensação de estar rica. Eu fazia muita continha quando eu fazia faculdade. Por quê? Porque era R$ 25 de marmita, porque era não sei quanto de transporte, porque era tanto da diarista, tanto que eu tinha que pagar de energia, de aluguel. Aí eu tinha comprado uma parcelinha no cartão da Marisa, porque eu tinha feito não sei o quê. Então, assim, eu tinha uma listinha de coisas. Quando eu me formei, que eu passei a ganhar 8 vezes mais, gente, para que essa lista? Eu não preciso nem de lista, porque eu não sei nem gastar esse dinheiro. Então, começou aí uma sensação de riqueza,
uma falta de controle, um consumismo imaturo, sabe? Um consumismo impulsivo. Eu não fazia mais conta. Por quê? Porque antes, quando eu ganhava a mesada dos meus pais, eu fazia conta se ia dar para comprar um batom ou dois. Não, esse batom aqui não vai dar, esse batom é muito caro, esse de 50, esse de 30. Eu ficava analisando o que dava, o que não dava para comprar. Quando eu passei a ganhar 8 vezes mais, eu não precisava fazer conta, porque na minha cabeça, gente, era tanto dinheiro que eu não sabia nem gastar. Começou um consumismo, que quando eu falo impulsivo, não é compulsivo, tá? Eu não era compulsiva de comprar todo dia, todo dia, todo dia. Não, mas era no impulso. Simplesmente na vontade, sem planejamento, sem controle, sem entender que aquele dinheiro, sim, ele era finito, tá? Então, veio a vontade de ter um carro, por necessidade e vontade. Fui no primeiro financiamento do carro, não era um carro uau, eu tinha noção do dinheiro também, não era assim, ai, tô rica, extremamente rica, não. Era um boleto aí de uns 1.000 e pouco, então eu falei, opa, um boleto de 1.000 e pouco é bom, é muito na minha cabeça, né? Então, fiz o financiamento do carro, aí aqueles boletos que pareciam normais começaram a ficar meio errados. Então, o meu primeiro erro não foi gastar. O meu primeiro erro foi não planejar antes de agir. Como eu fazia antes? Apesar, gente, de na faculdade, o meu comportamento não era de poupadora, não era de investidora. O meu comportamento era só assim, eu sou uma pessoa organizada, mas com mentalidade de pobre, tá? Eu sou uma pessoa organizada com mentalidade de pobre. O que é uma pessoa organizada com mentalidade de pobre? Ela gasta tudo que ela ganha. Ela nunca pensa em guardar um pouquinho. Ela nunca pensa em construir alguma coisa. Eu não pensava em construir nada. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Quando vinha a mesada dos meus pais. Quando passou a ganhar, quando eu passei a receber salário, tudo que eu ganhava, no começo eu não gastava, porque eu não conseguia. Né? Por uma questão de, eu nem sei gastar esse dinheiro ainda. Mas não demorou muito para ficar. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Tá? Então, o maior erro meu era não planejar, não fazer as continhas. Será que vai dar? Então, no começo, eu era totalmente, né, consumia de forma aleatória. Aleatoriedade da vida era meu nome. Então, o que eu gostaria de ter aprendido ali, né, pelo menos 5 aprendizados que eu quero trazer para vocês, o que eu gostaria de ter aprendido ali no começo, tá? A primeira coisa, mas a primeiríssima coisa que eu gostaria de ter aprendido. A primeiríssima coisa é, do dinheiro que você receber, 20% não é seu agora, para você gastar esse mês. Do dinheiro que você receber, 20% agora não é seu, esse mês. Ele é um dinheiro para algum imprevisto, ele é um dinheiro para a construção dos seus sonhos, ele é um dinheiro para a sua liberdade, ele é um dinheiro para isso, tá? E eu não tinha a mínima noção, e quando eu falo para vocês noção, é porque eu me formei aos 27 anos, eu acho já uma idade, né, justa para você entender algumas coisas. Hoje eu tenho essa mentalidade, antes eu não tinha. Então, eu não tinha a mínima noção que era necessário você ter dinheiro guardado. Não é assim, é importante. Não, é fundamental, é necessário, é imprescindível você ter dinheiro guardado. E eu não tinha noção de que era importante ter dinheiro guardado, e eu não tinha noção da quantidade que era necessário também, tá? Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho, primeiro seria 20% do que você ganha não é seu agora, para esse mês. Aprenda a viver sempre. Sempre, 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 com 80% do que você ganha. Mas esse conselho não seria suficiente de forma isolada. Por quê? Porque se eu não sei planejar o que eu vou fazer com o meu dinheiro,
Eu comecei gastando talvez 50% do que eu ganhava. Os outros 50% sobrava, porque eu não sabia ganhar. Então, eu achei que aquilo seria sempre daquele jeito. Então, eu fui gastando sem planejar. Uma parcela foi se montando na outra. Eu decidi, com 6 meses de formada, eu noivei. Então, eu comecei a organizar um casamento com 6 meses de formada. Fui organizando o casamento, vai dar certo, vou dar conta, vai dar certo. Sempre no otimismo burro. Sempre no otimismo cego. Aquele otimismo que você acha que as coisas vão dar certo, não sei como, tá? Então, esse otimismo, ele não é nada inteligente, porque ele não é com planejamento. Ele é só assim, vai dar certo, vai dar certo, as coisas vão dar certo. E eu tive vários sinais na minha vida de dizer assim, ou sua voadinha da cabeça, aprende. Presta atenção, voadinha da cabeça, aprende. E eu nem bem voada da cabeça mesmo. E eu vou contar para vocês essas situações, porque eu acredito muito que esses aprendizados, eles foram importantes para mim, tá? Então, primeiro, aprenda a viver com 80% do que você ganha. Segundo, como que eu vou viver com esses 80%? Isso tem que ser planejado, tá? Quando você tem 80% para viver, você vai organizar esses 80% dentro das áreas da sua vida. Quais são as áreas da minha vida, Suzana? Que nem eu sei quais são as áreas da minha vida, né? Quais são as áreas da sua vida? Eu falo assim, gente, você pode dividir esses 80 em blocos de 10%, tá? Então, 10% do que eu ganho pode ser para minha habitação, 10% do que eu ganho para minha alimentação, 10% para minha moradia, 10%, desculpa, moradia não, que habitação já foi, né? Habitação, alimentação, educação, 10% para o transporte, 10% para a saúde. Aí eu juntei 50%. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu morava de aluguel dividido com uma amiga. Então, eu não me lembro agora, gente. Fugiu totalmente da minha cabeça o valor que eu pagava de aluguel. Quanto era, gente? Eu sei lá, não me lembro mais. Acho que eu pagava R$ 250 dividido com ela. Não me lembro mais, de verdade. Eu sei que eu recebia R$ 1.200 ao todo. Então, não era muito que eu pagava de aluguel. E o que eu quero dizer com vocês, assim, 10% do meu salário vai para a minha habitação, não é para o aluguel, não, é para a minha habitação, energia, para lá, tudo. Porque logo que eu me formo, eu preciso aprender quais são os meus limites. Né? Então, assim, eu estou conseguindo ganhar R$ 10.000. Então, eu preciso aprender quais são os meus limites. Nossa, Suzana, mas como é que eu vou R$ 1.000 para minha habitação? Aí você vai entender os seus limites. R$ 1.000 dá? Eu acho que eu não consigo ajustar para R$ 1.000. Então, eu consigo reduzir o meu transporte para eu colocar um pouquinho mais na habitação? Os 10% do meu transporte consegue virar 8%? Eu consigo reduzir um pouquinho a porcentagem que eu vou gastar com educação? Eu consigo reduzir. Então, assim, eu sei que eu tenho essa flexibilidade de migrar de um lugar para o outro, porque às vezes a habitação é mais cara do que uma alimentação, ou a habitação é mais cara do que a parte da saúde, por exemplo. Mas eu entendo os meus limites. Então, se eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje, o que eu faria? Eu planejaria as coisas. Eu planejaria antes de gastar, antes de decidir gastar. Então, eu me lembro que quando eu me formei, não, quando eu me casei, eu fui morar numa casa enorme. Para os meus padrões de recém-formada, tinha 1 ano de formada, para os meus padrões de recém-formada, que era só eu, meu esposo, minha sogra, não precisava de uma casa daquele tamanho. Dava para a gente ter morado numa casa menor, dava para a gente ter escolhido algum lugar menor. Então, gente, no meio da confusão da minha vida financeira, eu tive que sair daquela casa e reduzir o meu padrão. E fazer isso é difícil. Alguém aí já fez isso? De reduzir o padrão?
de dizer assim, agora eu tenho que voltar atrás, porque eu acho que eu dei um passo maior do que a perna, eu tive que fazer isso. Quando eu comecei a reorganizar minha vida financeira, eu saí daquela casa e fui para uma casa num bairro bem afastado, numa rua pior, num lugar. Por quê? Porque eu queria reorganizar minha vida, gente. Então, assim, planejar antes de agir é inteligente. Ah, Suzana, você teve que morar numa casa pior? Sim, eu tive que morar numa casa pior. E foi uma decisão que eu não me arrependo, tá? Foi uma decisão que eu não me arrependo, porque a partir dali eu comecei a tomar decisões mais conscientes, mais inteligentes, né? Fugindo de endividamentos, pude tomar decisões que me traziam mais liberdade de tempo com minha família, né? Pude trazer decisões em que não demorou muito para eu sair de todos os plantões noturnos, sair dos plantões de final de semana, não demorou muito tempo para eu ter tardes livres de trabalho. Então, assim, a gente precisa ter muita consciência do que eu quero. Porque muitas vezes você quer tudo e você não pesa o que tem mais importância, tá? E eu sei que os nossos sonhos são importantes, mas sem planejar antes de agir, você sempre vai ter consequências negativas. E a consequência negativa que mais pesa, sabe qual é, gente? Sobrecarga de trabalho. O que era um sonho se torna um pesadelo. Lá estava eu andando num Corolla. O que era um sonho se tornou um pesadelo. Eu tinha uma parcela balão de 36 mil reais para pagar. E nessa época, eu comecei a entender o que significava juros. Olha só, gente. Já era o meu segundo financiamento. Primeiro eu comprei um Golzinho, depois eu comprei um Corolla. Eu estava começando a entender o que era juro. Eu estava começando a entender o que era um financiamento. Pra vocês terem noção, eu financiei 3 terrenos sem entender. Financiei 3 terrenos sem entender. Eu não sabia que era financiamento. Para mim era igual uma parcela de cartão de crédito. Quando a parcela começou a subir, eu falei, gente, por quê? Eu já estava 3 anos pagando, eu não sabia por que a parcela estava subindo, gente. Eu já estava 3 anos pagando. Então, muitas vezes o que era um sonho começou a se tornar um pesadelo. Esses terrenos eram um grande sonho da gente construir nossa casa. Eles começaram a se tornar um pesadelo. Então, quando eu não planejo antes de agir, o que parecia assim, algo muito bonito se torna um pesadelo. Tá? Então, primeira coisa, 20% não é seu. Segundo, planeje muito bem como que você vai usar o seu dinheiro. E viva de acordo com a sua realidade. E se você quer viver uma realidade melhor, aprenda a gerar renda de forma inteligente. Tá? Aprenda a gerar renda de forma inteligente. Depois que eu entendi isso, a terceira aprendizado que eu tive é não antecipe seus sonhos. Não antecipe os seus sonhos. Não tenha pressa, não tenha ansiedade, porque você vai pagar muito mais caro e você vai trabalhar mais. Porque se você paga mais caro, você vai trabalhar mais. Eu tive um período ali, quando meu filho era novinho ainda, de me sentir muito sobrecarregada, porque vem a maternidade, vem todas as coisas da casa. Eu estava numa fase de ajuste financeiro, tá? Eu só fui ajustar minha vida financeira mesmo depois de 4 anos de formada, tá, gente? Assim, depois de 4 anos de formada foi quando eu comecei a ajustar. Então, meu filho ainda estava muito pequenininho. E eu tive momentos de burnout que hoje eu entendo que era. Na época, eu nem entendia que era. Né? Não se falava muito sobre o assunto, na verdade. Mas eu me lembro de uma cena, eu deitada no sofá da minha casa, e naquela minha casa simples, e eu deitada naquele sofá, e eu pensei assim, gente, se a vida é para ser isso aqui, é melhor morrer. Sabe? Esse foi o meu pensamento. E o meu pensamento é assim, e se eu me matasse logo? Eu ficava assim, pensando, sabe? Se eu me matasse logo? Aí eu pensava, talvez minha mãe cuidaria melhor do meu filho do que eu. Olha o grau de dor que uma pessoa dessa sente, de justificar
que uma avó cuidaria melhor de um filho do que uma mãe. Então, assim, gente, você só chega num momento desse, num grau de pensamento desse, quando você está muito, mas muito cansada, mas muito sobrecarregada. Né? Dentro da nossa profissão, a gente sabe, não é só essa a causa de um pensamento desse, tá? Não é só isso a causa, lógico. Mas o que nós temos certeza é que o excesso de trabalho, a sobrecarga, você não ter tempo para viver bem, o seu tempo livre é morta de cansada o tempo inteiro. Você tem a sensação que a vida não está valendo a pena. Então, esse conselho, o terceiro, que é de não antecipar os sonhos, é para que você possa viver o presente, planejando bem os seus sonhos. Então, eu fui lá, financiei o primeiro carro, financiei 3 terrenos, daqui a pouco vendi um primeiro carro, financiei o segundo, e eu trabalhando para enriquecer quem, gente? Para enriquecer os bancos. Então, quanto mais você não tem conhecimento, mais você enriquece outras pessoas. Porque as pessoas, elas te convencem que aquilo é o melhor para você. E, às vezes, eu não estou falando que financiamento não é bom, que não é para financiar. Não, não é isso. Mas você tem que planejar bem, você tem que antecipar aquela parcela daquele financiamento dentro da sua vida. Deixa eu pegar essa parcelinha aqui, deixa eu fazer uma simulação, deixa eu botar lá dentro da minha vida aqui, deixa eu olhar o que vai acontecer. Tem muita gente que não faz isso. Deixa eu pegar essa parcela aqui, deixa eu encaixá-la na minha vida, deixa eu ver o que vai acontecer. Nossa, o que vai acontecer? Não vai passar dos 80% que eu deveria estar planejando. Se vai passar dos 80%, eu consigo puxar em algum outro lugar? Não, não consigo. Eu consigo trabalhar um pouco mais de forma inteligente? Não, não consigo. Vou ter que me sobrecarregar. Vale a pena eu me sobrecarregar por esse sonho? Eu tenho consciência do tempo? Porque uma coisa, gente, é eu falar assim, não, eu vou me sobrecarregar 2 meses. De forma planejada, estratégica. Eu tenho uma colega médica que ela fala assim, gente, o plantão, ele pode ser um plantão estratégico. Mas assim, um plantão realmente estratégico ou um plantão que ele começa de forma inocente estratégico? Não, eu só vou dar mais um plantão esse mês, que aí tudo se organiza. Mês que vem você não consegue retornar. E quando você vai vendo, é um montando em cima do outro, até que você não está vivendo mais. Tá? Então, como eu falei, eu não sou contra financiamento. Desde que você entenda o que você está fazendo, a taxa de juros que você está pagando, como que aquilo vai se encaixar dentro da sua vida, tá? Então, nós estamos no terceiro, certo? O quarto ponto. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a construir sua reserva de emergência no lugar certo. Eu vejo muitas colegas médicas que elas desenvolvem uma mentalidade de poupador e passam anos na poupança, tá? Hoje, eu estava conversando com uma colega médica pneumologista e ela tinha 250 mil reais na poupança guardados. E eu falei para ela, você perdeu muito dinheiro ao longo dos anos. Você perdeu muito dinheiro ao longo dos anos. Então, a gente também tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar por nós. Não deixar o dinheiro lá parado. O dinheiro parado ao longo do tempo, ele sofre sarcopenia financeira. É um dinheiro que emagrece, vai perdendo força. Tá? Então, eu preciso saber onde direcionar meu dinheiro. Onde eu vou investir para que o meu dinheiro cresça. E o meu dinheiro crescendo, gente, então não é ganância, tá? Não é isso. O meu dinheiro crescer é poder me dar tranquilidade até de adoecer, gente. Eu, com 1 mês de casada, quando eu falei para vocês que Deus me dava uns cliques assim, acorda, voadinha da cabeça. Com 1 mês de casada, eu tava com despesa de lua de mel, com despesa de casamento, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha 1 ano de formada, 1 mês de casada. Eu tive uma apendicite. Pergunta quanto
Em real, a Suzana tinha guardado 1 ano de formada e 1 mês de casada. Nada, né, gente? Nada. Então, quando eu tive apendicite, como que eu paguei a cirurgia? Porque eu não tinha plano de saúde também, né? Eu não tinha noção das coisas. Paguei a cirurgia praticamente com trabalho, né? Porque fiz a cirurgia no hospital que eu trabalhava, parcelei em 5 vezes a cirurgia, eu fui 3 vezes. Com 5 dias de pós-operatório, eu já estava no meu limite de passar plantão. Não dava mais para passar plantão. A conta não ia fechar no final do mês. Eu voltei a trabalhar no 5º pós-operatório. Gente, foi por vídeo, tá, a cirurgia, mas eu não estava bem para voltar, não. Minha barriga estava distendida, eu estava pesada, fui dar um plantão noturno. Me lembro que chegou um paciente na ambulância. Eu fui lá para fora com as meninas. Quando foram colocar o paciente na maca, o paciente deu uma rolada assim. E eu sustentei o paciente, as meninas deram um grito, doutora, e falei, eu ia largar o paciente na minha frente, caindo no chão. Né? Imagina a situação. E eu não estava bem. E eu fico pensando assim, e se tivesse uma complicação? Gente, se Deus o livre eu precisasse de uma UTI, porque a gente não sabe, né? E aí tudo se resolveu, consegui pagar a cirurgia no meio do casamento, no meio que o casamento eu paguei 5 parcelas antes e 5 parcelas depois do casamento, né? Eu casei em julho. E aí se somou parcela de casamento, lua de mel, planejamento, zero, zero, zero planejamento. E eu considero que esse foi o primeiro clique que Deus me deu, assim, acorda, minha filha, a vida não é assim, não. E eu nem entendi. Eu juro que eu não entendi essa mensagem de Deus. Eu achava graça, tá? Achava graça, trabalhava doente, trabalhei com chikungunya, travava a coluna no meio do plantão. Eu achava graça. Ah, médico é assim, né? A gente adoece, lá. Achava graça. Aí até que eu fui despertar, sabe quando, gente? Quando meu filho nasceu, em 2017, com 4 anos de formado, que eu não tive licença maternidade. Aí na maternidade, aí uau, eu não tenho dinheiro para nada. Para nada. Com 30 dias eu tive que voltar a trabalhar, porque eu não tive licença maternidade. Então, algumas coisas vão te dando sinais na vida. E você tem que aprender a despertar. E eu tô aqui contando para vocês o que eu teria mudado em todo o meu comportamento. O que eu teria feito de diferente em todo o meu início de formação, tá? Então, quem não controla o dinheiro vai ser controlada, vai ter excesso de trabalho, vai ter burnout, se sente culpada por não estar com a família, daqui a pouco você está numa depressão, você está numa ansiedade, você está numa síndrome do pânico. Gente, é uma loucura. Então, eu queria que vocês escrevessem, né, aí, na anotação de vocês, qual foi o erro financeiro que mais te marcou até hoje? E quem quiser comentar aqui, vai ser ótimo também. Quem quiser abrir o microfone para falar, vai ser ótimo também. Abrir meu coração para vocês aqui com diversas coisas que eu passei, né? Eu nem entrei em detalhes sobre a não ter licença maternidade, porque já é uma história que eu repito várias vezes, porque realmente foi uma das viradas de chave. E uma das coisas que fez com que eu virasse a chave também foi eu não consegui pagar comecei a não conseguir honrar com as minhas contas por causa dos atrasos de salário. Foi um dos meus despertares. Quando eu falo assim, tem 10 anos que eu estudo investimentos, foi porque com 2 anos de formada, eu comecei a ter atraso de salário. E aí eu falei, preciso buscar aprendizado de alguma forma, tá? Então, com 2 anos de formada, eu comecei a buscar aprender alguma coisa, mas apenas com 4 anos de formada, já em 2017, foi que eu tomei a decisão. Sabe aquela decisão que quando você decide, não tem quem te segure? Foi em 2017. Aí eu tomei a decisão. E não tem quem te segure, mas altos e baixos, né? Altos e baixos. Suzana, Pode falar. eu tinha 240 mil na poupança, eu tenho uma casa de aluguel, que é o que me ajuda hoje.
e tinha um carro, eu tinha uma SW4, que era o meu sonho. E já estava assim, já estava com ela há uns 10 anos. Aí quando a minha mãe morreu, que eu te contei que minha mãe morreu fez agora um ano, eu vendi esse carro. Só que ele valia 90 mil e eu vendi por 50 mil. Eu fiquei desesperada, falei assim, não, vai faltar dinheiro e eu preciso vender o carro. Aí vendi, no sufoco danado, porque todos os mecânicos falavam assim, ninguém compra carro a diesel, ninguém compra carro a diesel. E eu adoro carro diesel, porque é traçado, ele tem mais autonomia. Depois disso, eu comprei uma T-Cross. Aí veio uma pessoa e falou assim, mas essa T-Cross, ela não mexe o espelho e ela é de carro que já, tipo assim, Uber. Fui lá e vendi. Peguei uma Toro. Peguei essa Toro, todos os carros eu ia perdendo uns 20 mil. Aí peguei a Toro e a Toro tava cheia de problema. Como eu morava no Paraná e a minha vida, eu nasci em São Paulo, eu fazia residência e eu tinha pouco tempo para ir fazer as compras. Eu ia correndo no final de semana para buscar carro. Aí fazia os rolos, peguei o carro e ele tinha problema mecânico, eu gastei uns 15 mil e tô devendo até agora, tô pagando. E não tinha nem step. Eu nem vi que não tinha step, eu queria o carro. Depois disso, eu consegui, por Deus, na Semana Santa, eu coloquei no Onix com 27 mil quilômetros rodados, novinho, só que 1.0. Mas tá bom, recuperei, consegui melhorar dos carros. Quando eu era adolescente, eu comprei uma casa trocando carro. O que eu fazia? Eu pegava os carros, trocava, perdia uns 4 mil, mas eu ganhava na outra troca, da outra troca, e assim eu fui comprando terreno, casa. E agora que eu tô com meus 51 anos, eu só fiz bobeira. Perdi muito dinheiro. Eu tenho hoje uma reserva de 20 mil, uma casa que me dá 3.200, e tô trabalhando numa cidade meio período e fazendo plantão. Eu tô recomeçando. Quanto a colocar as contas no papel, no computador, eu prefiro no papel. Se não é meu irmão para me ajudar, eu fico louquinha e falo assim, nossa, tá estourando de novo meu cartão. E não tem como. Se eu ficar numa cidade tipo São Paulo, Prudente, eu gasto, eu vou pro shopping e gasto. E gasto em restaurante, gasto com presente para sobrinhos. Eu não tenho filhos, eu tenho 5 gatos. Já trouxe meus gatos para cá, a cidade é bem pequenininha. E eu espero recomeçar. Aqui não tem shopping, graças a Deus. Então, a minha história é essa. E foram os carros que me complicaram. Me ajudaram no começo e agora me complicaram. Obrigada por compartilhar, André, a sua história. E a sua história ela é recheada de vontade, né? De vontade de crescer, de vontade de prosperar, de vontade de fazer um bom negócio, mas a gente percebe assim que você vai fazendo às vezes por recomendação, né? Porque outra pessoa falou, por uma falta de clareza do que você quer, e às vezes por uma falta de educação financeira também. Então, você compartilhou os seus erros financeiros, e eu estou aqui para compartilhar também os meus erros financeiros e as coisas que eu faria de diferente, né? Então, comprar é bom, passear é bom, presentear é bom, comer bem é bom, só que tudo tem que ser feito com equilíbrio. Porque quando a gente não faz as coisas com equilíbrio, depois a gente sofre, sabe? Você quer viver sempre o imediato, a recompensa imediata, depois sofre. Então, tem recompensas imediatas que elas não valem tanto a pena quando você compara com a recompensa que você vai ter tardiamente, de trabalhar mais, de ficar mais ansiosa, de ficar sem dinheiro, sem liberdade de tempo, né? Você escraviza o seu tempo futuro
Principalmente quando você prende o seu dinheiro em algumas situações, você escraviza o seu tempo futuro. Ah, eu gastei no cartão de crédito. Eu escravizei o meu tempo futuro, porque eu vou ter que trabalhar para pagar aquilo daqui. Então, a gente tem que ter muita consciência de como nós estamos usando o nosso tempo, de como nós estamos usando o nosso dinheiro, porque um acaba tendo relação com o outro. Eu falo, gente, tem muita gente que fala assim, bora, tempo é dinheiro. E eu falo que tempo é vida, né? Tempo é vida. Agora, se você não cuida bem do seu dinheiro, isso vai acarretar no seu tempo, consequentemente, na sua vida, tá? E a Marília também agradeceu, né? Obrigada, André, pelo seu relato. Nunca é tarde para começar. O erro que cometi foi que troquei o seguro de vida sem analisar por amizade por uma pessoa de outra seguradora e perdi R$ 9.000. E só o que eu vejo, gente, a gente mexendo no seguro de vida, resgata a previdência sem entender, faz uma previdência sem entender, e muitos erros financeiros vão se somando ao longo da vida. E eu não estou falando que nós vamos acertar o tempo inteiro, mas você aprender com o erro dos outros é você realmente ter uma característica genial, né? De você aprender com os erros dos outros. Então, esse compartilhamento ele, entre nós, ele se torna muito importante, porque, perdi R$ 9.000. É muito para alguns, é pouco para outros, mas para você foi um tempo precioso que você estava lá trabalhando para ganhar esse dinheiro, que provavelmente você deixou de estar com pessoas, deixou de fazer coisas, nem que seja ficar deitada na cama lendo um livro, né, que é algo maravilhoso, mas você deixou de estar, né? Foram talvez aí 9, assim, jogando, tá, gente? Jogando mais ou menos uma média de R$ 1.000 um plantão, né? Eu não sei se é o seu caso, mas se a gente jogar, foram 100 horas de trabalho, né? 100 horas da sua vida, e isso dói, né? Então, eu já perdi muito em financiamentos errados, em decisões financeiras erradas, em não ter reserva de emergência, e de 4 anos de formada para lá, foi o tempo em que eu comecei a observar como isso impactava na minha vida como um todo, como planejar bem a minha vida financeira me trazia mais tranquilidade, né? Como cuidar melhor das bênçãos que Deus me dava me trazia mais serenidade, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Bom, eu queria que vocês, depois de analisar qual o seu erro financeiro, que vocês analisassem, né, qual seria o melhor conselho que você daria para você mesma no seu primeiro ano de formada, tá? E aí, convidem as amigas de vocês, se tiver alguém de São Paulo por aqui, a nossa imersão presencial vai ser neste sábado e domingo. Estamos aqui nos nossos últimos ajustes para o nosso evento, que com certeza vai ser incrível. Então, já convido vocês. Quem quiser participar, se puder colocar o link aí no chat, Dan, ou então fala comigo lá no Instagram, @doutorainvestidora. Se alguém de vocês, aqui na nossa imersão, eu vou liberar isso, se alguma de vocês quiser uma sessão diagnóstica comigo ou com a nossa equipe, manda um oi lá no direct, tá bom, gente? Para a gente marcar uma sessão diagnóstica de forma gratuita para vocês que estão aqui, tá bom? Então, será um prazer ter vocês no evento ou conhecer vocês nas nossas sessões. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau. Só confirmando, o link está aí na descrição, se vocês quiserem copiar e colar, né? Está aí no nosso chat. Depois vocês podem copiar e colar para participar da nossa imersão. Tchau, tchau.